Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espírita Amador. Meu nome é Bruno Oliveira. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito especial, muito importante, que é a chamada Lei de Causa e Efeito. A Lei de Causa e Efeito, às vezes chamada de Lei de Ação e Reação, Lei do Plantio e da Colheita, Lei do Retorno, Lei do Karma, todos esses nomes indicam a mesma lei, que tem o mesmo funcionamento. É a lei que diz que tudo o que nós fazemos gera consequências. Se temos bons pensamentos, boas atitudes, bons sentimentos, isso gera bons retornos. Se temos maus pensamentos, más atitudes, maus sentimentos, isso gera maus retornos. Na física clássica, a lei de ação e reação foi descrita por Isaac Newton e diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Se um corpo A acerta um corpo B, o corpo A também vai ser empurrado com a mesma força com que atingiu o corpo B, porém no sentido oposto. A gente pode pensar, puxa vida, mas eu sempre fui uma boa pessoa, sempre tomei atitudes corretas, sempre tentei fazer o melhor possível. A gente não pode esquecer que a gente já viveu outras vidas no passado. As atitudes que a gente tomou em outras vidas, se foram negativas ou positivas, têm influência na nossa vivência atual, sim. Então, se a gente está sofrendo, alguma coisa nesse momento, a gente, se não encontrar problemas, encontrar atitudes negativas nesta vida, com certeza será de vidas passadas. Mas onde nas obras básicas escritas por Kardec a gente consegue encontrar descrita explicitamente a lei de causa e efeito? É verdade que ela não está escrita explicitamente em nenhum lugar, porém em vários livros da doutrina a gente consegue encontrar descrições implícitas da lei de causa e efeito. No Livro dos Espíritos, por exemplo, quando a gente ouve a frase, vê a frase que todo efeito tem uma causa, a gente pode pensar que toda causa gera um efeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, sobre as causas atuais das aflições, a gente pode ver que as contrariedades da vida têm duas origens bem distintas. Umas na vida presente, outras em vidas passadas. No livro Céu e Inferno, na parte onde fala sobre as penas futuras, também a gente pode encontrar indícios claros da lei de causa e efeito, além de todos os relatos desse livro, sobre os nossos irmãos que chegaram ao mundo espiritual, em que situações e como foi a sua vivência. Isso dá um exemplo claro da lei de causa e efeito atuando. Ainda em várias falas do nosso Mestre Jesus, a gente pode ver essa lei. Por exemplo, quando ele diz, a cada um segundo as suas obras, ou que não se colhem uvas dos abrolhos, ou em todos os casos de curas onde ele passava pelas pessoas, curava o problema delas e dizia, vá em paz e não pequeis novamente. Significa, não cometa novamente o mesmo erro para não obter o mesmo resultado. Isso com certeza é a nossa lei de causa e efeito atuando. Poxa, mas Deus não perdoa os nossos erros? Perdoa sim, mas não exime a gente de reparar esses erros. E é claro que isso não é uma nova pena de talião, Olho por olho, dente por dente, matou pela espada vai morrer. Não funciona bem assim, gente? A lei de causa e efeito, lógico, é uma lei que faz com que a gente repare atos causados em outras vidas ou nessa própria vida, mas a forma de reparação não precisa ser necessariamente a mesma do erro. Ou seja, para um assassino, por exemplo, não necessariamente ele vai precisar ser assassinado. Ele pode vir, por exemplo, como um médico nessa vida, salvando outras vidas. Ou pode vir numa função fazendo caridade, ajudando outros irmãos,
ou como um bombeiro participando de resgates. A gente escolhe isso também no mundo espiritual antes de reencarnar, de que forma a gente vai reparar os erros que a gente cometeu. A lei de causa e efeito, então, é uma lei de evolução, de progresso, e é assim que a gente tem que ver. Até porque somos nós mesmos que escolhemos a forma de reparação no mundo espiritual antes de reencarnarmos. A gente usa nosso livre-arbítrio lá tanto quanto aqui, escolhendo a família em que a gente vai vir, características do corpo, algumas características do meio onde a gente vai vir, situações especiais que a gente vai encontrar. Então tudo isso somos nós que decidimos, a partir do momento em que a nossa consciência é que exige que a gente venha para reparar certos erros. Não tem ninguém lá batendo martelo e julgando o que a gente faz. Compreender a lei de causa e efeito é a melhor maneira da gente aceitar as coisas negativas que acontecem na nossa vida, partindo do preceito de que fomos nós mesmos que a criamos, tendo atitudes negativas em outras vidas. É claro que isso não impede que nós tentemos resolver os nossos problemas, como uma pessoa que está doente toma um remédio. Porém, é a melhor forma da gente aceitar, desenvolver a nossa resignação, ter coragem e enfrentar. E além disso, ter atitudes boas. É justamente isso o mais importante. Pensarmos então no nosso bom plantar, para que no futuro a gente tenha uma melhor colheita, colhendo frutos do que a gente está plantando agora. A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo final, como já diria o nosso grande Francisco Cândido Xavier. E aprendendo a plantar coisas boas, a gente pode cumprir o que já disse o apóstolo Pedro nas suas epístolas, de que o amor cobre uma multidão de erros. Então, plantando amor, respeito, tolerância, paciência, a gente consegue amenizar em muito as leis de causa e efeito atuando negativamente sobre a nossa vida. É uma lei de amor, de evolução, como eu já falei. Agora, se numa visita a uma casa espírita você ouvir falar sobre a lei de causa e efeito, ou sobre a lei de ação e reação, sobre a lei do plantio e da colheita, sobre a lei do retorno, sobre a lei do karma, você já sabe do que a gente está falando e o quanto isso é importante para a nossa vida. Nos faz querer fazer coisas boas, porque senão não faz sentido a gente saber que a gente vai sofrer consequências das coisas negativas que a gente anda plantando e continuar fazendo essas coisas erradas, Só fazer um último ressalvo, é que muitas pessoas dizem: essa minha esposa é o meu karma. A sua esposa não é o seu karma, o seu marido não é o seu karma, tal situação financeira não é o seu karma. O karma é a lei de causa e efeito atuando. Então, quando a gente falar que minha esposa é o meu karma, não. Ela é a forma pela qual a lei do karma encontrou de fazer você resgatar algum débito. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido o quão importante é essa lei de causa e efeito para a nossa vida e o quão importante é a gente plantar coisas boas. Isso é o mais importante. Por favor, se vocês gostaram, deixem o seu curtir aí, se inscrevam no canal e a gente encontra vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Um grande abraço, muita luz para vocês. Até mais.